Bom dia, pimpolhos! Vamos para mais um módulo da nossa apostila de Geografia. Hoje a gente vai ver o módulo 16, que fala sobre a geografia dos espaços rurais. Aqui nós temos os objetos do conhecimento do módulo 16. Bom, e a gente começa vendo a diferença entre a função que tem o espaço rural e o espaço urbano, tá? O espaço rural, ele é muito conhecido por ter a presença de atividades do setor primário. Lembra que no módulo anterior a gente estudou os setores da economia? Então, a gente viu o setor primário, secundário e terciário, né? Vocês lembram? E aí o espaço rural, ele é muito caracterizado pela presença das atividades do setor primário da economia, tá? Já as áreas urbanas, né, os espaços urbanos, eles são mais caracterizados pela presença das atividades do setor secundário e terciário, tá? Só que, apesar do espaço rural e do espaço urbano deles terem características bem distintas, né, atualmente a gente consegue ver uma mistura, né, desses elementos dentro do mesmo espaço, tá? Por exemplo, nessa primeira imagem, vocês têm esses, eu não sei bem como é o nome disso, aqui tá silos secadores de grãos próximos à plantação de milho. É tipo uns containers, tá vendo? Arredondado, né? Que eles utilizam para guardar grãos, tá? Nesse caso especificamente, é para guardar grãos de milho, tá? Então, ou seja, aqui você tem uma estrutura industrial dentro do espaço rural, tá? E aqui do lado, né, na imagem ao lado, a gente tem uma horta, né, um cultivo dentro da cidade de São Paulo. Então, ou seja, você tem uma área de cultivo, né, que é característica dos espaços rurais, mas nesse caso aqui da cidade de São Paulo, esse cultivo está dentro da cidade, tá? Então, às vezes, né, como eu disse anteriormente, apesar dos espaços rurais e dos espaços urbanos terem características próprias, né, e abrigarem atividades dos setores específicos da economia, às vezes isso pode se misturar, tá? E aí o que que acontece? Por que que algumas indústrias optam por se fixar nas áreas rurais, tá? Pela proximidade da matéria-prima, né? É no caso, por exemplo, dessa indústria aqui, que acabou optando por ficar perto da plantação de milho para facilitar, tá? E no caso dos agricultores que optam por fazer os seus cultivos próximos às cidades, é a mesma coisa, tá? Porque quem consome, né, esses produtos, né, o que a gente chama de mercado consumidor, majoritariamente são as pessoas dos espaços urbanos. Então, é muito comum ter esses espaços de cultivo próximo aos espaços urbanos, tá? Esses espaços, eles costumam ficar nas periferias das cidades, tá? Que são as áreas mais afastadas, né, das áreas centrais, e eles são chamados de cinturão verde, né, no singular, ou cinturões verdes, tá? E eles oferecem, obviamente, produtos de consumo mais imediato, tá? Que são que a gente chama de perecíveis, né? Que são as verduras, frutas, as hortaliças, tá? Plantas ornamentais também, tá? Plantas para você utilizar na decoração da sua casa e também a criação de gado, tá? Bom, aqui repete um pouco, tá, do que eu falei no slide anterior. Essas quatro imagens aí de cima são imagens, né, características dos espaços rurais, tá? No primeiro quadradinho você tem colheita, né, de batata orgânica, né, ou seja, agricultura orgânica. Você tem também cultivo de tomate em estufa, tá? Você tá vendo que você tem toda uma estrutura metálica. Na terceira imagem, você tem um trabalhador rural pulverizando pesticida, tá? Esse aqui é um campo de soja. E no último, os grãos do trigo logo após a colheita, tá? Então, ou seja, em todas essas imagens, a gente vê, são imagens que representam atividades agrícolas, tá? Nesse quadradinho que está aqui, nesse esquema, novamente a gente fala sobre os setores da economia, tá? Eu não vou
me alongar, né, nesse assunto, porque a gente já viu isso no módulo anterior, né? A gente viu a diferença entre setor primário, secundário e terciário da economia, tá? Mas essa parte aqui da apostila de vocês é só para mostrar que existe uma diferença, né? A principal diferença entre espaço rural e espaço urbano são exatamente as atividades econômicas, tá? Que são desenvolvidas nessas áreas, tá? Outra coisa, quando a gente fala de agricultura, né? Primeiro a gente vai ter o surgimento da agricultura, né? A gente sabe que é uma das primeiras atividades dos grupos humanos, tá? E ao longo da nossa história, né? Da história da humanidade, a agricultura ela foi se desenvolvendo técnicas, aplicando tecnologia, tá? Então, uma atividade que era a princípio, né? Toda manual, né? Feita com técnicas bem simples, ao longo da história da humanidade, ela foi agregando tecnologia, agregando técnica, né? E hoje você tem uma agricultura, não só no Brasil, como em diversos lugares do mundo, uma agricultura que é muito mecanizada, né? Você tem a presença de várias máquinas para auxiliar na produção, tá? Essas inovações, esses conjuntos de inovações aplicados à agricultura, a gente chama de revolução agrícola, tá? Em alguns lugares você pode ver revolução verde também, tá, gente? E aí o que acontece? Existem também práticas agrícolas, tá? Diferentes práticas agrícolas. Coloquei até essas imagens aqui, que é para ficar bem explicado, né? Bem diferenciado isso para vocês. Primeiro, a gente tem, dentro dos espaços rurais, né, uma prática que a gente chama de prática extensiva, tá? Que é com a letra E. As práticas extensivas, elas costumam apresentar baixa produtividade, tá? Por que apresenta baixa produtividade? Porque eles usam técnicas que são tradicionais, tá? O que é técnica tradicional, gente? São essas que estão aqui nessas imagens. Por exemplo, ó, tanto na primeira, onde está escrito extensiva, tá? Na coluna onde está escrito extensiva. Tanto na primeira imagem quanto na última, que é a terceira, você tem dois trabalhadores rurais utilizando enxada, tá? Vocês sabem o que é enxada, gente? Vocês sabem, né? Tá utilizando enxada, que é um equipamento, né? Um instrumento extremamente tradicional, tá? E é trabalho braçal também. Na imagem do meio, né? Você tem aqui dois são bovinos, né? É o que a gente chama de tração animal, tá? Esses gados aqui, eles estão atrelados, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem uma estrutura na frente, próximo ao pescoço, né? Desses bovinos, e eles puxam, é como se fosse um garfo, tá, gente? É como se fosse um garfo gigante que esses bois puxam e esses garfos vão abrindo a terra para que o produtor rural coloque a semente, tá? A gente chama de tração animal, que é uma técnica muito tradicional também, tá? Então, você imagina, né? O que você acha que vai produzir mais? Um trabalhador utilizando uma enxada ou essa imagem do lado, onde você tem, por exemplo, uma máquina agrícola, né? Fazendo o trabalho aí de vários, né? Trabalhadores rurais. Então, nas práticas extensivas, por utilizar técnicas tradicionais, você vai ter baixa produtividade e você vai ter, obviamente, um menor aproveitamento das áreas cultivadas, tá? Que é exatamente o contrário das práticas intensivas, com I, tá? Por quê? Nas práticas intensivas, você tem alto grau de produtividade. A produtividade é altíssima, tá? Por quê? Porque é uma técnica que está associada ao uso de tecnologia, tá? Técnicas de cultivo mais eficientes, principalmente a mecanização, tá? O que a gente chama de mecanização do campo. Então, nessas imagens aqui, ó, na primeira, você tem 5 máquinas agrícolas, tá? Trabalhando nesse cultivo aqui. E obviamente que essas máquinas substituem a mão de obra humana, tá? Na imagem do meio, você tem um avião, né, que são esses monomotores, né, esses aviões de pequeno porte, e ele está lançando, não sei se vocês conseguem visualizar, né, mas eles estão lançando pesticidas nesse cultivo,
tá? Então, ou seja, esse trabalho antigamente era feito pelo trabalhador rural, né? Hoje, depois de tanta tecnologia aplicada, investimento, capital, né, dinheiro, no caso desse agricultor aqui, ele consegue contratar um avião, né? No caso, é um avião de pequeno porte, tá, gente? A gente chama de monomotor, esses aviãozinhos pequenos, tá? Ele joga o pesticida ali no cultivo com muito mais eficiência e em menos tempo, né? Do que se isso fosse feito por um trabalhador. E na última imagem é a mesma coisa, você vê uma máquina só, tá? Que consegue, eu não sei bem se isso aqui é água, tá? Na última imagem, se é sistema de. Nossa, quase que não sai. Se é sistema de irrigação ou é pesticida também, tá? Pode ser tanto pesticida. O avião eu tenho certeza que é pesticida. Essa terceira imagem aqui eu tô em dúvida se é irrigação. É, ou se é também algum produto químico, tá? De toda forma, olha o trecho, né, que essa máquina consegue trabalhar. Então, são uma técnica agrícola que agrega muita tecnologia, né, muita mecanização do campo, ao contrário das técnicas extensivas, né, que são mais tradicionais, tá, e que utilizam mais o trabalho braçal. E aqui a gente vai ver a diferença dos tipos de agricultura, tá? A gente tem o que a gente chama de agricultura familiar. O que é agricultura familiar, tá? Na agricultura familiar, né, o agricultor, né, e a família dele em pequenas propriedades rurais, tá, gente? Sítios, chácaras, são áreas rurais, né, propriedades rurais bem pequenas, tá? Eles vão produzir para o próprio consumo, né, para o consumo da família, né, desse agricultor. E eles vão retirar da natureza não só os alimentos, né, mas também madeira, que vai ser utilizada para diversos fins, para fazer móveis. Eles vão tirar vegetais para fazer, por exemplo, chás, né? Não sei se a vovó de vocês é igual a minha, mas ela acha que ela consegue resolver tudo com chá. Então, quando a gente começa a passar mal aqui, ela já começa, chazinho de boldo, chazinho de erva cidreira. Então, no campo, eles também têm muito essa coisa de utilizar as ervas, né, para fazer chás medicinais como um medicamento caseiro, tá? E aí o que acontece? O excedente, né, que é o que sobra, né, quando eles fazem a colheita, eles retiram o que é necessário para o consumo deles e o que sobra pode ser comercializado nos mercados locais e regionais, tá? No caso do agricultor familiar, a prioridade dele é a produção comercial do alimento, tá? O objetivo principal é produzir para vender, tá? Para comercializar, porque eles perceberam que o ganho financeiro, obviamente, vai ser maior, tá? Na agricultura familiar, é muito comum também que os membros da família participem do sistema produtivo, tá? Eles trabalham na propriedade. E aí, quando tem muito trabalho, né, principalmente nos períodos de colheita, por exemplo, eles contratam trabalhadores temporários, tá? O outro ramo da agricultura é o que a gente chama de agricultura comercial, tá? Gente, o objetivo da agricultura comercial, no nome já diz, né? Comercial, é para venda, tá? Então, o objetivo principal é a venda para os mercados, né? Tanto os mercados locais, mercados regionais e também o abastecimento das grandes redes comerciais, né? Que são os supermercados que vocês utilizam, as indústrias alimentares, tá? E também a exportação. O que é a exportação? É o mercado externo, quando a gente produz para vender para outros países, tá? A agricultura comercial, ela tem muita tecnologia aplicada, muita mecanização do campo, tá? São atividades mecanizadas, né, com muita tecnologia, que são até as imagens que a gente viu anteriormente, tá? Das máquinas, do monomotor, né, do aviãozinho utilizado para jogar, né, o pesticida ou qualquer produto químico naquele determinado cultivo. Nessa imagem aqui, por exemplo, você tem um agricultor que ele está fazendo o controle é,
da plantação dele através de um sistema computadorizado, tá? Ele está com um computador na mão e através desse equipamento que é extremamente tecnológico, né, que é o computador, ele consegue fazer todo o acompanhamento da plantação dele, tá? Gente, isso é o quê? Tecnologia aplicada, tá? No caso da agricultura comercial, a mão de obra é assalariada, tá? Então, aqui não tem mão de obra familiar, por exemplo, é mão de obra assalariada, tá? E eles vão ter trabalhadores, além dos trabalhadores rurais, né, normais, a gente tem também um investimento em trabalhadores, né, em mão de obra qualificada, tá? Por exemplo, os veterinários para tratar os animais, né, da pecuária, os agrônomos, né, engenheiro agrônomo, administradores, tá? Que são pessoas qualificadas para exercer aquela função, tá? E o que que acontece? Tem um terceiro ramo, que é o que a gente chama de agricultura de subsistência, que não está na apostila de vocês, tá? Mas eu acrescentei porque eu achei importante que vocês saibam que existe uma terceira classificação, tá? A agricultura de subsistência, ela é caracterizada, né? O objetivo principal dela é produzir para a própria subsistência, tá? Para a própria sobrevivência. E isso vai fazer com que ela seja diferenciada da agricultura familiar e da agricultura comercial, tá? Eles produzem para o consumo próprio, né, para a própria sobrevivência, tá? A mão de obra também é familiar. A técnica utilizada é a técnica tradicional, como eu falei, até repetir as imagens aqui. Tração animal, a mão de obra é familiar. Eles não têm dinheiro para contratar trabalhador assalariado, tá? São trabalhadores rurais bem simples, tá? Famílias simples, são os camponeses. As técnicas são tradicionais, como eu disse, né? Trabalho manual, sem aplicação de tecnologia, e o objetivo principal é produzir para o consumo próprio, para a própria sobrevivência, tá? E aí o que que acontece? Quando sobra, quando tem uma palavrinha, gente, peraí, Titi esqueceu. O excedente, lembrei. O excedente, né, quando eles fazem a colheita, né, e retiram o que eles vão utilizar para a sobrevivência, a gente tem o excedente, que é o que sobra, tá? Eles podem fazer esse excedente, eles podem trocar, tá? Com outros agricultores que estejam próximos, tá? Até porque a agricultura de subsistência, ela é realizada em áreas muito pequenas, tá? Terrenos muito pequenos. Então, eles não conseguem produzir muita coisa, né? Produtos variados. Então, às vezes o produtor rural ele consegue, sei lá, cultivar arroz, feijão e mandioca. Tô dando um exemplo, tá? Mas ele, por exemplo, não consegue plantar tomate, tá? Então ele pode pegar um produto dele que tenha sobrado, né, que tem um excedente, e trocar com algum outro produtor rural por tomate, já que ele não tem, e aí o outro produtor pode ter, tá? E ele pode vender também esses produtos que sobram, tá? Só que no caso do agricultor, né, que cultiva para a própria subsistência, essa venda não vai ser como nos outros tipos de agricultura, né, nos grandes supermercados, nos mercados. Normalmente eles podem vender em feira livre, né, feira de rua. Vocês já devem ter ido nessas feiras de domingo, sabe? Feiras de sábado. Ou eles podem vender entre eles também, tá? Então é uma agricultura bem específica, né? Ela é para subsistência, para a própria sobrevivência, tá? Não tá na apostila de vocês essa, mas eu coloquei aqui porque eu achei importante que vocês saibam que tem um terceiro tipo, tá? Isso aqui é o resumo, o resumão assim do módulo. Eu coloquei aqui porque se nós estivéssemos na escola, esse aqui seria o conteúdo que eu colocaria no quadro para vocês copiarem, tá? Que é o resumo de tudo que eu tô falando. Então, se vocês quiserem, vocês podem copiar essa telinha pro caderno, tá? Olha, a primeira parte aqui a gente tem, né, a diferenciação entre os espaços rurais e urbanos, tem a diferença aqui entre agricultura familiar e comercial, entre a técnica intensiva e extensiva. Tá tudo bem resumido, tá? Outra coisa, dentro da pecuária, a gente também tem técnicas
diferenciadas, tá? Primeiro, é muito importante que vocês saibam, porque a gente fala muito em pecuária, né? Acho que não só em geografia, acho que não sei se em história também. A pecuária faz parte, né, dos ciclos econômicos do Brasil, vocês já devem ter estudado isso. E tem muito aluno, né, que a gente até às vezes, para resumir, dá uma impressão de que pecuária é somente criação de bovinos, né, que são os bois e vacas. E não, tá, gente? Quando a gente fala de pecuária, a gente fala de criação de todo tipo de animal, tá? Então, aqui na apostila de vocês, por exemplo, tem exemplos, né? Então, além da pecuária bovina, né, a gente tem os suínos, né, que são os porquinhos, os ovinos, caprinos, né, equinos, muares, né, que eu nem sei se vocês sabiam que muares, a gente tem criação de mula também, os asininos, né, que são os jumentos, bufalinos, enfim, tá? Então, pecuária se refere à criação de todos esses animais, não só de bois e vacas, tá? E aí a gente tem dois tipos, a gente tem a pecuária sedentária e a gente tem a pecuária nômade, tá? A pecuária sedentária, ela se divide em pecuária intensiva e pecuária extensiva, tá? Que são essas duas imagens aqui em cima. Olha, a primeira tá escrito assim: pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, os animais eles ficam confinados, eles ficam presos, tá? Você vê o trabalhador aí colocando ração, mas as vacas elas estão todas presas, estão vendo? Elas recebem ração balanceada, tá? Tem todo um cuidado com o veterinário, enfim, tá? Já na imagem que está do lado, é o que a gente chama de pecuária extensiva. O animal, ele não é criado preso, ele é criado solto em grandes extensões de terra, tá? Ou a gente pode chamar de pasto também. E aí, na pecuária extensiva, você vê que o gado ele não come ração, tá? Ele come pasto mesmo, tá? Esse pasto pode ser o pasto natural, né, que é essa grama que nasce naturalmente, ou pode ser plantado especificamente para que o animal coma, tá? Normalmente esses animais não têm tantos cuidados, tá, com o veterinário, e aí, obviamente, os custos vão ser menores, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças, assim, entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Numa, os animais são criados presos e na outra, os animais são criados soltos, tá? E na última imagem, que é a pecuária nômade, tá? A pecuária nômade, ela é muito comum nas áreas desérticas, principalmente no norte da África e região central da Ásia, tá? E aí o que acontece? Lá não tem o que a gente entende aqui no Brasil como propriedade particular, propriedade privada, né? Porque aqui a gente tem a fazenda e a fazenda ela tem um dono, né? Que é o grande latifundiário, o grande fazendeiro. Lá não, lá as terras elas são de uso coletivo, então qualquer pessoa pode utilizar essas terras para fazer a sua criação, a criação do seu rebanho, tá? Então você tem os pastores, né, que conduzem os rebanhos, e essas localidades, essa terra é de uso coletivo, tá? Todo mundo pode utilizar. E a apostila de vocês, ela também fala sobre uma figura que é extremamente importante dentro dos espaços rurais, tá? Que é o caipira, o famoso caipira, tá? A apostila de vocês, ela tem aqui uma música, né? Que o nome da música é Caipira mesmo, que é muito famosa, ficou muito conhecida na voz de uma dupla sertaneja chamada Chitãozinho e Chororó. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma dupla de música sertaneja raiz, tá? Então a figura do caipira, né, ela é muito característica dos espaços rurais brasileiros, tá? A música caipira principalmente. Então a gente fala, né, ou música caipira ou sertanejo raiz, tá? Que é música sertaneja. Por que a gente está falando sertanejo raiz? Porque essa música sertaneja que vocês ouvem hoje é muito diferente dessa, né, dessa letra que está aqui e muito diferente do que o Chitãozinho e o Chororó tocavam, né? Eles tocam ainda, que eles ainda estão na ativa, tá? Vou passar para o próximo slide que vocês vão rir com o próximo slide, tenho certeza, que é onde eu faço a grande diferenciação entre sertanejo raiz e sertanejo universitário, tá?
Então, o que que acontece? Houve, né, com o passar do tempo, né, uma diferenciação, né, e aí a palavra caipira, ela foi substituída pela palavra sertanejo, tá? Então, o que a gente... Ah, essa primeira imagem aqui, desses dois rapazes aqui que estão sem nome, eles são Chitãozinho e Chororó, tá? Então, a música caipira do slide anterior é deles. Coloquei aqui também o Leandro e Leonardo, tem também Zezé de Camargo e Luciano, Roberta Miranda, Almir Sater, Sérgio Reis, enfim. José Rico e Milionário. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas certamente alguém aí na casa de vocês, da família de vocês que tem mais idade, a vovó de vocês deve conhecer, tá? Então isso é o que a gente chama de sertanejo raiz. Inclusive tem uma música do Chitãozinho Chororó, que é uma das minhas músicas preferidas, que chama Evidências. Eu sempre canto essa música quando vou ao karaokê. Inclusive, eu acho que Evidências deveria ser o hino oficial do Brasil. Eu sempre digo, gente, evidências nem é música. Evidências é hino, tá? Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, procurem no YouTube a música Caipira, né? Que é a que foi citada no slide anterior, que é do Chitãozinho e Chororó. E procura também Evidências, porque essa música é muito plena. E aqui do lado tem também o Leandro e Leonardo, né? Eu sei cantar todas as músicas, gente. Eu não vou cantar agora, porque eu não quero que essa minha vergonha fique registrada aqui nesse vídeo. Mas eu vou cantar para vocês na plataforma, podem me cobrar. E do lado tem a representação do sertanejo, que é mais comum para vocês atualmente, que é o que a gente chama de sertanejo universitário, tá? Vou ser bem sincera. Nessa imagem aqui, eu só conheço a Marília Mendonça. Se eu não tiver errado, eu acho que é a Marília Mendonça. Creio eu que todos vocês conheçam, tá? Esses dois rapazes que estão aí na foto, eu não sei quem são. Eu não gosto muito de sertanejo universitário. Na verdade, eu não gosto nada de sertanejo universitário. Mas a Marília é representante, né, desse estilo, assim como Luan Santana, Paula Fernandes, aquelas que são irmãs, né? Simone e Silmária, alguma coisa assim. Enfim, Maiara e Maraísa. Então, esses são artistas, né, representativos do que hoje vocês entendem como sertanejo universitário, tá? Mas antigamente a gente chamava de caipira, até ser modificado para sertanejo, e aí esses grupos musicais mais antigos a gente chama de sertanejo raiz, e esses que vocês escutam agora de sertanejo universitário, tá? Se eu não estou enganada, eu acho que esse é o último slide do módulo 16. Façam a leitura do módulo, é um módulo muito rico, ele aborda várias questões, né? É um conteúdo muito complexo, então é muito importante que vocês façam a leitura do módulo, tá? Façam os exercícios também, ouçam evidências, gente, por favor, ouçam evidências, façam os exercícios, qualquer dúvida, né? Eu sempre repito isso, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo,